all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. Olá, seja muito bem-vindo ao Universo da Biologia Molecular. Eu sou Eduardo Castanho e você está no segundo dia do evento Como se tornar um perito. Seja muito bem-vindo de volta. E eu já quero falar de cara aqui para você, que você está no segundo dia do evento. Então, se você caiu aqui de paraquedas e está no segundo dia, você tem que voltar a uma casa, tem que assistir o primeiro dia, porque senão você vai perder boa parte do que já foi falado. Talvez você não entenda o que a gente vai falar daqui para frente, certo? Então, se você está chegando diretamente no dia 2, volta uma casa e vai assistir o dia 1, que está em algum lugar aí no YouTube, você vai achar. Então aqui provavelmente está dentro de uma playlist, aí você pode assistir o primeiro dia em algum lugar. Beleza? Vamos lá que eu quero repassar o cronograma aqui com vocês. Então no primeiro dia nós falamos aí, fizemos uma introdução à profissão de perito, né? Por que existe, por quem pode fazer e para que serve a perícia. A gente falou um pouco tecnicamente também, a Priscila falou tecnicamente aqui sobre os marcadores, os tipos de exame e os bancos de dados. E hoje nós vamos focar mais em como se tornar um perito mesmo. Quem pode ser perito, quais são os tipos de perícia que existem, de perito que existe, os concursos, vamos falar um pouco sobre os concursos e como você pode se preparar para passar um concurso. E amanhã a gente vai fazer a discussão do caso O.J. Simpson, onde teve um problema sério aí na cadeia de custódia. Ontem eu apresentei rapidamente aqui o Universo da Biologia Molecular para vocês, né? Falei, né, do ambiente de troca de conhecimento, democratização de conhecimento sobre biologia molecular, mas hoje um recadinho antes da gente começar, se vocês me permitem, 2 minutinhos só para eu falar sobre o Clube DNA, você conhecer essa escola online que pode ser muito interessante para quem quer se aprofundar ou precisa saber mais sobre biologia molecular. Então, como mencionei rapidamente no primeiro dia, o Clube do DNA é uma escola de biologia molecular, é uma escola online de biologia molecular para você que quer se aprofundar na profissão do presente. Eu venho falando para os meus alunos já faz um tempo que a biologia molecular ela está deixando de ser um diferencial profissional. Então, quem até um certo tempo atrás, um pouco hoje ainda, quem tem domínio das técnicas e conhecimento sobre biologia molecular tem um diferencial profissional, consegue um emprego com mais facilidade, talvez desenvolva um projeto melhor na faculdade, maior chance de passar num concurso, vai dar uma aula melhor. Mas nos dias de hoje, conforme o conhecimento sobre genética vai avançando, o conhecimento sobre as técnicas que analisam a genética, que é a biologia molecular, está deixando de ser um diferencial profissional, está passando a ser um pré-requisito, assim como foi o inglês um tempo atrás. Falar inglês antes era um diferencial profissional, hoje não, é um pré-requisito. Você tem que falar inglês, é o mínimo que você faz, e o resto talvez seja um diferencial. A biologia molecular, o conhecimento sobre biomol está mais ou menos nesse caminho, está deixando de ser um diferencial profissional e passando a ser um pré-requisito. Você que é de qualquer área de ciências da vida, em algum momento vai se deparar com algum componente genético aí, entender um pouco sobre a genética e biologia molecular, vai ser muito útil na sua vida profissional, certo? E você então que precisa aí melhorar seu conhecimento sobre biologia molecular, sobre as técnicas, sobre a base, sobre qualquer coisa relacionada a esse universo, pode se matricular aqui na escola que você vai ter todas as informações que você precisa de ponta a ponta, de uma maneira organizada, com bastante qualidade aí e muito conteúdo, né? Então, quem é membro do Clube do DNA, o clube ele funciona por assinatura, você pode pagar uma mensalidade, vai pagar um valor ali por mês e receber, ter acesso a todo o conteúdo, ou você pode pagar anuidade, paga um valor por ano e tem acesso a todo o conteúdo também. Aí quem paga por ano acaba pagando mais barato. Mas não é muito diferente do que acontece quando você assina um Netflix, por exemplo. Você vai assinar o Netflix e tem uma cacetada de conteúdo ali para você usufruir, para você assistir, para você estudar o que você quiser, certo? Aqui é mais ou menos a mesma coisa, é bem parecido. Então nós temos aulas que acontecem ao vivo, algumas vezes elas são gravadas, algumas vezes são ao vivo, agora o pessoal está preferindo mais as aulas gravadas, né? Toda semana tem aula, toda semana tem uma aula nova lá. Muitas dessas aulas aqui elas têm apostilas. Você que é membro do clube pode baixar seu certificado de acordo com o que você assistiu 3 aulas, vai receber o certificado referente a 3 aulas, terminou um curso que tem lá dentro, vai receber o certificado automaticamente lá do curso que você fez. Você pode baixar as aulas para assistir offline também, você pode assistir no computador, no celular, no tablet, como você quiser, dá para baixar para você assistir offline. Numa viagem, no ônibus, não quer gastar a sua internet, você pode baixar, assistir offline se você quiser.
E dá para testar o clube gratuitamente. Você pode se inscrever aqui e testar 7 dias, por 7 dias grátis, acessa 100% do conteúdo que está ali dentro e não pagar nada, 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 nada. Se você gostar, continua, aí paga as mensalidades. Se você não gostar, você cancela e não tem nenhuma dificuldade em cancelar. Tá? Então tem muita coisa aqui, muita informação, mas hoje eu só queria dar destaque em mais uma coisa, que eu falei que tem aula toda semana ali, né? Tem aulas avulsas, assim, mais ou menos como acontece no canal do YouTube, do Universo da Biomol, mas aqui tem cursos completos dentro da plataforma também. Então, você que está aprendendo Biologia Molecular, eu preciso aprender mais sobre PCR em tempo real, por exemplo. Tem um curso completaço aqui de PCR em tempo real que vai de ponta a ponta, lá do zero mesmo, desde a coleta da amostra até a análise dos dados. E esse curso PCR em tempo real, que eu acho que é o meu preferido até hoje que tem aqui, ele é um curso muito interessante porque tudo que é feito na teoria, tudo que é explicado na teoria é feito na prática no laboratório depois. Eu fui no laboratório, em diferentes laboratórios, com uma equipe de filmagem, gravei todo o fluxo de trabalho da PCR em tempo real, desde a extração do RNA, do DNA, até a análise dos dados, tudo gravado na prática, e você pode assistir na teoria e na prática. Tem curso de sequenciamento de nova geração também, tem curso aqui sobre CRISPR, tem curso básico sobre genética, tem curso básico sobre biologia molecular, tem séries sobre análise de expressão gênica, tem um monte de coisa. Tem até um curso que foi finalizado recentemente de como fazer animações incríveis no PowerPoint, é um curso muito legal. Tem um curso da Duda, do Mi PhD, que te ensina os passos para você ir morar no exterior, para você estudar no exterior. Então tem muita coisa aqui. Curso de primer, tem curso sobre mercado de trabalho, tem um monte de coisa. Depois você acessa lá, entra lá e veja com calma. E tudo isso está lá para você numa única assinatura. Você pode pagar por mês, você pode pagar por ano e você tem acesso a tudo isso daí e sempre tem curso novo entrando, tem sempre aula nova entrando lá no Clube do DNA. Muito bem, então terminamos os recadinhos aqui. Vou chamar a Priscila para continuar o nosso evento para o segundo dia. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí que dá tempo. Vai lá, Priscila! Boa noite, gente! Bem-vindos de volta ao nosso curso. Hoje a gente vai dar início, então, à segunda aula, tá, do nosso curso de Genética Forense, Como se tornar um perito. Então, quem não estava aqui ontem, me apresento de novo, eu sou a Priscila, eu sou perito oficial aqui do Rio de Janeiro, trabalho no IPPGF da Polícia Civil, que é o Laboratório de DNA. Então, o tema da aula de hoje vai girar em torno de como se tornar um perito. A gente vai abordar alguns tópicos que são, assim, top 10 dos concurseiros, né? Primeira coisa, quem é que pode se tornar um perito? Qualquer pessoa pode se tornar um perito, né? O que eu preciso fazer? Quais são os tipos de perito que existem? Vamos falar um pouquinho sobre concursos, como são as fases do concurso, né? O que eu posso esperar de cada concurso, né? Um pouquinho da realidade dos concursos no Brasil. E, por fim, a gente vai abordar o tema como se preparar para um concurso, que é um tema muitíssimo importante para você que está pensando em ingressar nessa carreira de perito oficial, né? Só ingressa por concurso público, como é que vou explicar já já. Então, voltando um pouquinho à aula de ontem, eu comentei quem é que pode fazer perícia, né? Então, é a profissão do perito. Quem faz perícia é o perito oficial, no caso, a perícia criminal, tá? Porque está lá no nosso CPP, no Código de Processo Penal, no artigo 159, que o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial. Ok, legal. E o que esse perito tem que ter? Diploma de curso superior. Então, você já sabe que para você ser perito, você tem que ter uma graduação, uma faculdade. É necessário, tá? Além disso, a gente tem uma Lei Federal 12.030, de 2009, que dispõe sobre as perícias, que diz lá que, observado o disposto na legislação específica de cada ente a que o perito se encontra vinculado, ou seja, cada estado ou a perícia federal, né, no caso, são peritos de natureza criminal os peritos criminais, perito médicos legistas e perito odontolegistas. São esses que fazem concurso público e são os peritos que auxiliam os crimes, que fazem os laudos, os exames que deixam vestígios, tá? E eles têm formação superior específica detalhada em regulamento de cada órgão, de cada estado ou da federal, de acordo com a necessidade desse órgão e por área de atuação profissional. Portanto, para você ser perito, você tem que prestar concurso público e tem que estar lá no edital daquele concurso a sua graduação, né? Aquela graduação na qual você se formou. Tem que estar pedindo naquele concurso. Pode ser
que em um determinado concurso peça a sua graduação. E daqui a 2 anos, o mesmo concurso daquele estado para perito não se abra vagas para a sua graduação. Isso acontece, tá? Não necessariamente todo concurso vai abrir vaga, por exemplo, para biologia. Depende muito da necessidade daquele estado naquele momento, tá? Mas eu adianto para vocês que a maioria dos estados está carente de peritos. Tá? Muitos peritos se aposentando, vagas ociosas, e necessidade, obviamente, por conta da demanda, né? Então é preciso que se formem mais peritos e abram-se concursos. Então vocês vão ver ao longo dessa aula que é uma chuva de concursos ao longo desses últimos anos, tá? Em 2023 promete. Então, assim, são muitos estados do Brasil, todos os estados abrem concurso, necessariamente de tempos em tempos para perito, tá? Então, fiquem tranquilos, se vocês pensarem em ingressar nessa carreira, vai sim ter concurso. Mas é uma coisa que se pensar, é necessário ter uma mente aberta. Não necessariamente você vai ficar preso ao seu estado, né? Pode ser que você queira, então pode ser que demore um pouquinho mais para abrir o concurso com a sua graduação. Mas a gente vai ver que tem determinadas graduações que são mais comuns, que se cobrem, né? Todos os estados cobram, e tem algumas graduações que dependem do edital. Ok, vamos lá falando isso aqui. Eu tomei a liberdade de pegar aqui esse gráfico, que é belíssimo, do meu colega, um perito criminal de São Paulo, o professor Rodrigo Monte, tá ali o arroba dele lá embaixo, tá, da figura, então, citando a fonte, né, que ele faz esse trabalho legal de levantar todos os editais que já foram abertos para perito criminal e avaliar quais os estados que cobraram quais faculdades. Vocês podem ver que se alguém fosse pensar hoje em prestar concurso para perícia, todos os estados aceitam, por exemplo, engenharia civil. São 27 estados. Farmácia também é extremamente aceito, 26 estados. Então vamos ver os top 5. Engenharia civil, farmácia, engenharia mecânica, química e biologia. Eu sou bióloga, né? Então, biologia é uma excelente faculdade para quem quer prestar concurso para perícia criminal. Ah, mas eu não sou biólogo, eu sou biomédico. Vamos lá, gente, vamos olhar mais um pouquinho ali, ó. Ciência da computação, ciências contábeis, engenharia elétrica, física, engenharia florestal, engenharia química, engenharia da computação, geologia, ciências agronômicas, engenharia eletrônica, análise de sistema, veterinária, odontologia, biomedicina, tá aqui, certo? Então, biomedicina também é uma graduação que é cobrada, que é exigida em pelo menos 17 estados aqui do Brasil. Então, também é uma graduação que tem ficado cada vez mais comum. A gente vê esse movimento, né? Antigamente você tinha só biologia. Hoje em dia você já tem biomedicina sendo incluída na mesma vaga da biologia. Então, é muito comum você encontrar concursos que uma vaga está dizendo ali que pode ter graduação em farmácia, veterinária, química, engenharia química, talvez, né? Talvez nem tanto nessa vaga, mas dependendo do edital, inclui biologia e biomedicina também na mesma vaga. Tá? Então, acabam sendo vagas concorrentes. E cada vez mais comum aceitar biomedicina, a tendência é que todos os estados aceitem daí para frente. Para vocês terem uma ideia aqui, o professor também disponibiliza isso lá no Instagram deles, tá, gente? É bem bacana. Tem vários peritos agora que a gente chama de peritos influencers, né? Que eu não gosto muito desse tema, que soa meio bobo, porque eles fazem um trabalho de muita qualidade, tá? Tem muita informação de perícia legal e acessível, grátis, nesses perfis. Tá? Então, aqui eu cito esse meu colega de São Paulo, que é um professor excelente, preparatório para a perícia, e ele faz esses levantamentos que eu estou divulgando aqui, que é muito bacana de você ver, né? No mapa, assim, por exemplo, os estados que aceitaram biomedicina, vocês podem dar uma olhada aqui, né? Aqui no Sudeste, a gente tem São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Puxa vida, Rio de Janeiro, minha casa, não aceitou biomedicina? Asterisco aí, gente. Bota uma vírgula. Por quê? Alguns diplomas saem, em vez de biomedicina, sai ciências biológicas, modalidade médica. Nesse caso, eu conheço, tá? Inclusive, foi meu diretor no instituto, né? Assim que eu entrei, hoje em dia não está mais lá, tá? Mas ele é perito criminal. Ele é biomédico, tá? Mas a faculdade, ele fez a PRJ, na época saía ciências biológicas, modalidade médica. Ele fez e entrou na justiça e tiveram que aceitar o diploma dele como ciências biológicas. Né? Então, hoje em dia, há um entendimento, até o Conselho de Medicina entende que
os biomédicos podem sim atuar nas vagas de biologia. Então, aqui no Rio de Janeiro, poderia se considerar, caso abra uma vaga específica para biologia, né? Eu não estou dizendo que vocês vão conseguir, mas se não tiver biomedicina previsto, que eu acho difícil, nos próximos editais deve estar sim previsto, né? A tendência é que esse mapa fique todo tomado. Tá? Que vocês entrem com um pedido para considerar, tá? A chance de conseguir isso via judicial é muito grande. Vamos falar um pouquinho agora sobre os tipos de peritos. Vocês já sabem que tem que fazer uma graduação, quais são as graduações mais comuns, né, para se fazer, e quais os tipos de perito que existem. Bom, primeiro eu já falei, é o perito oficial, o perito criminal, que a gente fala por aí, né? É aquele que representa o Estado, né? Eu falo criminal, mas ele também pode ser o legista, que é o médico, ou o odontolegista. É aquele que está lá naquela legislação, né? A lei federal e no CPP, que está dizendo lá do perito oficial, que tem que prestar concurso público e ter diploma superior. Então é esse aqui, perito oficial, é o que eu sou. Só por concurso público, tá? E é um perito imparcial, ele tem fé pública, ele é um funcionário público. Ele pode ser estadual ou pode ser federal. Você tem o perito ad hoc. O que é isso? É um perito que atua na falta do perito oficial. Acontece, infelizmente, né? Deveria ter concurso para suprir essas vagas desses peritos que estão de licença, peritos que se aposentam, né, os oficiais, mas às vezes não dá tempo do concurso suprir essas vagas, que é necessário que tenha um perito ali atuando. Então, pode ser que a autoridade policial ou o juiz nomeie uma determinada pessoa para atuar como perito na falta do oficial. Ele também tem que ter diploma, preferencialmente na área, e aí ele atua como criminal, médico legista ou odontolegista, tá? Vocês lembram que eu falei aqui do artigo 159, que ele tem que ser portador de diploma de curso superior para fazer a perícia? E ali no parágrafo 1º desse artigo do CPP diz: na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Esse aí é o perito ad hoc, certo? Então, é como se fosse um oficial, só que é uma exceção, tá, gente? E vocês não tomem isso pra vida, né? É como se fosse um tapa-buraco ali no momento, né? Mas a ideia é que se faça o concurso para suprir as vagas que estão ali sobrando, né? O terceiro tipo é o perito judicial. Então, vocês provavelmente já abriram o Instagram, vocês que gostam de conteúdo de perícia, e viram lá a propaganda, né, patrocinada de cursos de investigação forense, seja um perito, papapá. Como é que você vai ser esse perito sem concurso público? É possível? É possível, Priscila, é possível. Mas você não é o perito oficial, não é o perito criminal. Você vai ser o perito judicial, tá? Você vai ser nomeado pelo juiz para um determinado caso. E, portanto, você é um auxiliar da justiça para aquele caso ali. Existe um banco de dados nos tribunais. Você normalmente faz um curso, você coloca o seu currículo à disposição. E o juiz, quando precisa de uma perícia, normalmente são não criminais, né? Ele nomeia, como causas cíveis e trabalhistas. Os peritos oficiais atuam nas causas criminais. E os judiciais nas demais, ok? Então, você pode ser um perito judicial. É muito comum para análise, por exemplo, de documentos. Você tem muitos peritos judiciais aí disponíveis, certo? E um perito particular, que é o que atua para as partes do caso, né? Para cada caso. Por exemplo, eu, Priscila, sou acusada de um crime e aí tem lá o perito oficial fazendo as perícias, né? Não sei, vamos supor que seja um assassinato, eu matei alguém, tinha sangue, tem vestígios, então o perito oficial, perito criminal, lá o número 1, ele vai estar lá fazendo, imparcial, né, porque ele fez concurso público, os vestígios vão chegar na unidade de perícia, ele vai periciar e fazer o laudo pericial que vai auxiliar o delegado a fazer o inquérito policial que vai, por sua vez, para a mão do juiz, para julgar, né, aquele caso. Mas pode ser que eu não concorde, por exemplo, com o exame de DNA, que deu que o sangue era meu. Eu posso, sim, nesse caso, contratar um perito particular que a gente chama de assistente técnico. Isso está na legislação. Esse assistente técnico, ele vai ser admitido pelo juiz quando eu informar, né? Eu quero essa pessoa aqui.
Então, o juiz vai lá analisar, ok, eu admito no caso, e ele só vai poder atuar após a conclusão dos exames dos peritos oficiais, tá? Tá lá no artigo 159, parágrafo 4º. Podem dar uma olhadinha no CPP. Tá previsto lá. Então, ele vai acompanhar, ele vai poder, por exemplo, formular questões que perguntem alguma coisa sobre aquele laudo, perguntar se como aquilo foi feito, se está feito da forma correta. Ele pode fazer parecer, sempre tentando ajudar a parte. Assim como o que está sendo acusado, o réu, pode ser para a defesa também, né? Vai que deu lá um circuito de imagens de TV e aí a perícia oficial deu um laudo, né? Liberou um laudo dizendo que aquela imagem não era aquele suspeito. Ah, então, ok, favoreceu a acusação, né? Mas aí eu sou advogada de defesa, eu falo, não, isso não, eu tenho certeza que ele é. E aí eu peço que um assistente técnico acompanhe como é que foi feita aquela perícia. Então, ele tem acesso, depois da liberação do laudo, da análise, a aqueles documentos, né? E como é que foram feitos os exames, tá? A gente lá no laboratório de DNA, a gente já recebeu, sim, formulários, né, com quesitos, perguntas de assistentes técnicos, e a gente teve que escrever direitinho o que a gente fez, os cálculos, tá? Então, é esse perito particular que atua de acordo com o interesse das partes, tá? Ele não faz concurso público, ele simplesmente coloca lá, que ganharia o marketing pessoal, né? Ele se coloca à disposição das pessoas, e as pessoas contratam de acordo com o currículo dele, né? E aí, gente? Vamos entrar na história do concurso público, subir essa escada longa que parece infinita, né? Que os degraus são altos, é cansativo, mas eu posso garantir a vocês que vale muito a pena. É um trabalho extremamente difícil, é um trabalho por muitas vezes chocante, né? Indigesto, mas é extremamente gratificante, sabe? Auxiliar alguém que está precisando de ajuda aos olhos da justiça, você acender uma lanterna nas coisas que ninguém conseguiu enxergar com o seu conhecimento é lindo, né? Você é a voz daquela vítima. Às vezes você é a última voz da vítima, né? Você é a esperança de uma família. Então eu fico sempre emocionada quando eu falo isso, porque é muito bonito você poder fazer um trabalho, né? Levar isso para sua vida. Fora que o trabalho é muito bacana, né? Você não tem uma rotina, o trabalho é diferente, você aprende muito, né? Eu sou perito de laboratório, né? Então há até uma brincadeira que é uma rixa entre peritos locais e peritos de laboratório, mas há muito essa conexão, a gente conversa muito com o pessoal de local, a gente instrui como deve ser coletado, a gente aprende muito também com eles. Então, é muito legal essa interação toda, a gente conhece muito sobre a criminalística, mesmo sendo perito de laboratório, tá? Então, voltando aqui, como eu tenho que começar? Quais são as etapas de um concurso público? Eu tenho que entender isso, tá? A gente pensa que a primeira etapa é a prova, claro, né? Tem que fazer a prova, Priscila. Você não falou que tem um concurso público? Sim, a prova existe, claro. Normalmente são provas objetivas, alguns estados já têm discursiva e poucos estados têm oral. Sim, prova oral. Não é tendência, mas é uma exceção, né? Mas a gente tem que pensar que antes das provas existe toda um preparo ali daquele concurso que você, concurseiro, já tem que estar ligado. Que é o quê, gente? É a autorização do concurso. É quando o governador, né, no caso dos estados, autoriza que seja preparado um edital, um concurso, tá? Para determinado órgão pericial, tá? Com tantas vagas, tantos cargos. Então, essa autorização já é o primeiro clique que, vai abrir finalmente concurso para aquele local que eu estava esperando. E aí, posteriormente, você tem a formação da comissão e a escolha da banca. A banca são as pessoas, né, normalmente empresas, que organizam aquele concurso público que vão formular aquela prova, né? Pessoas específicas com conhecimento da área. E, posteriormente, a publicação do edital. Então, a gente tem aí, agora em 2023, vários concursos que já têm edital publicado e vários que já estão autorizados, com alguns em momento de formação de comissão, outros escolhendo a banca, outros com banca escolhida, só esperando a publicação do edital. Aí a gente, em média, até a publicação do edital da autorização, eu digo aí uns 6 meses, né? Mas tem concurso que demora 1 ano, tem concurso que demora 2 meses, 3 meses, né? Mas normalmente é no mesmo ano, você autoriza e publica o edital ali, né? Normalmente, às vezes no mesmo semestre, às vezes cai para o outro semestre, né? Então, vocês fiquem de olho, porque
significa que está ficando próxima a sua prova. Vamos começar aqui no nosso primeiro degrauzinho, que vai ser a prova. Afinal, concurso público, preciso fazer a prova, né, para ingressar na carreira. Então, vamos analisar aqui esse gráfico do meu colega professor Rodrigo Monte. Então, aqui a gente tem 3 possibilidades, 3 cenários, né? Os estados que não cobraram nem prova oral nem discursiva, que é a maioria, né? Ou seja, só cobraram prova objetiva, por exemplo, Rio de Janeiro, né? Só cobra aqui, né? Só cobra Minas Gerais, Espírito Santo. É uma prova de xizinho. Então, é isso aí que vale, né? Tem várias matérias ali naquela prova, mas é uma prova de xizinho. Ponto. Quem cobrou oral e discursiva? São Paulo e Rondônia, tá? Inclusive, São Paulo já está autorizado o concurso, já é lei lá, eles sempre vão cobrar agora a discursiva, tá? E a oral também é realidade, tá? São Paulo. Mas não é uma tendência, não vejo isso como uma tendência. Agora, discursiva, sim, eu vejo que provavelmente a maioria dos estados, esse aqui mais rosinha, né? Aqui no norte e algum nordeste aqui, né? Paraná, já cobraram a prova discursiva, tá? Como se fosse uma redação. Bom, tendo a prova, a gente vai para a próxima etapa, que você passou, ok? Você vai lá, entrega seus documentos, né? E vai para a investigação social. O que é isso, gente? Na verdade, isso é uma etapa que vai adentrar muito tempo. Ela vai começar no momento que você conseguiu passar a prova, né? E vai fazer todas as outras etapas e vai fazer seu curso de formação, que a gente vai falar que é uma etapa de concurso também, certo? E é uma investigação da vida pregressa, tá? Uma investigação do que você fez no verão passado. Então, tem algumas coisas que você, principalmente se você vai ser um policial, né? Que você não pode ter na sua ficha, né? Mas não se assustem, tá? É uma coisa que vai acontecer, você vai indicar pessoas para ligarem, né? Para o serviço de investigação social ligar. E eles vão avaliar a sua vida como um todo. Posso falar que eu conto no dedo as pessoas que foram retiradas do concurso, né? Às vezes eles chamam para você explicar determinada questão, né, que eles encontraram, mas é muito raro você ser eliminado por isso, tá? Próxima etapa seria a avaliação médica. Como é que é a avaliação médica, gente? São uma bateria de exames que estão definidos lá no edital, tá? Então tem, por exemplo, condições médicas que te impedem, são impeditivas de você prestar concurso. Isso também vai estar definido lá. E tem os exames médicos necessários para você comprovar a sua saúde. Então, normalmente, é um eletrocardiograma, é um eletroencefalograma, raio-x, exames de sangue, uma bateria, né? Aqueles exames para comprovar se você não é HIV positivo, se você, ou se você é, no caso, né? Eu não vejo isso como impeditivo, nunca vi um edital que eliminasse um candidato por isso, mas você teria que mostrar se você está positivo ou não, né? A hepatite, uma série de questões ali para mostrar que você, por exemplo, hepatite B, né, que você tem a vacina, você tem ali, já tem uma proteção. Então, são muitos exames. Então, há uma coisa importante, gente, concurso custa um certo dinheiro para o concursado, porque esses exames custam dinheiro, tá? Então, uma das questões que eu falo é que o concurso ele é uma escada longa e é uma escada um pouco dispendiosa, tá? Você tem que ter uma certa reserva para fazer alguns exames. Não é nada assim, né, que você vai gastar um carro, mas são determinados exames, e principalmente se você não tem um plano de saúde, você vai ter que pagar esses exames, tá? E vai te custar um dinheirinho, mas é só se você for aprovado. Então pensa positivo, você está no caminho certo, né? Então vale a pena. Pensa que vocês vão depois compensar no salário. Tem o teste de aptidão física, tá? Que não necessariamente vai ter, mas pode ter, tá? Que normalmente envolve corrida. O meu teste foi abdominal e corrida. A corrida longa, né? E a corrida rápida, de 100 metros. Tem um tempo para você fazer. Isso tudo está previsto no edital do seu concurso. Estão na dúvida? Dá uma olhadinha nos editais passados, para vocês verem como é que é mais ou menos, tá? O nosso tempo é curto, eu não posso muito exemplificar, mas você tem de tudo. Você pode ter barra, né? Você pode ter flexão. Para vocês terem uma ideia aqui, além do teste de aptidão física, você tem também o teste psicológico. Isso aí realmente vai ter, né? Exige para a profissão, é importante. E aí você vai ter testes que normalmente são aplicados em um local, né? Numa data determinada, todo mundo se junta, como se fosse uma prova. São aplicados, normalmente são apostilas que você faz vários exames, né?
Lembra até uma brincadeira, sabe aquele do pauzinho que você faz na autoescola? É parecido, só que são muitos e muitos, né? Às vezes vai ter dinâmica de grupo, raramente vai ter uma conversa, né? O meu não teve, mas pode ter, né? Aqui o gráfico do meu colega, o professor Rodrigo, a gente tem os estados que exigiram prova física e psicológica para o perito criminal, tá? Então, você pode ver pela cor os que não exigiram nenhum dos dois, os que exigiram só física e psicológica, o que exigiram só psicológica e só físico. Só física. A maioria exige os dois, física e psicológica, que a gente pode ver uma tendência, tá? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eu fiz as duas. Mas não é nada do Arco da Velha, tá? Eu não lembro ninguém que ficou reprovado no psicológico. No de aptidão física, sim, eu vi gente sendo reprovada. E muitas das pessoas que foram reprovadas estavam, por exemplo, se recuperando de uma cirurgia. Então, o que elas fizeram? Pelo menos eu conheço 2 casos. Entraram na justiça, né, pedindo um novo exame ou alegando a condição que estavam, né? E é possível, sim, continuar mesmo sendo reprovado desde que você ingresse na justiça, que a gente chama de subjúdice. Você está com uma condição subjúdice e a justiça vai julgar aquilo ao longo da sua formação, do seu curso de formação. Quem sabe você consegue tomar posse, né? Mesmo não tendo... Não chega a ser uma reprovação total, né? Mas o que eu conheci foi que as pessoas não conseguiram completar determinadas etapas daquela prova, né? Não completo, não como deveria ser, e aí acabaram entrando na justiça justificando por uma determinada condição ali. Eu lembro, por exemplo, uma colega que estava operada do quadril, ela tinha uma condição no quadril que impedia ela, por exemplo, de fazer uma corrida de longa distância, tá? Mas que não impedia ela de exercer a função dela como perito criminal, no caso era médica, né? Então vamos agora para a próxima etapa, prova de títulos, gente. A prova de títulos, que nada mais é do que está previsto no edital, que é a apresentação de títulos que você tem, como pós-graduação específica, mestrado, doutorado. Alguns estados dão pontos para artigos publicados na área, né, livros publicados, né, que você tenha comprovado. E, por exemplo, aqui eu marco os estados que não exigiram prova de título: Piauí, Ceará, Pernambuco e Alagoas, tá? Goiás vai exigir, ele não exigiu, não pontuou título no concurso passado, mas vai passar a pontuar agora no próximo concurso, porque já está lá no projeto básico, já está autorizado o próximo concurso para Goiás, que deve sair esse ano, gente. Então, além da prova de títulos, a gente vai ter depois o bendito curso de formação. Se você passou em todas essas etapas, você chega então no curso de formação, que na maioria dos estados é uma etapa do concurso público. O que isso significa? Você não está ganhando salário ainda, você é um aluno, você não é um funcionário público. Você normalmente ganha uma ajuda de custo, certo? E para muita gente isso é complicado, né? Então muita gente já trabalha e tem que abdicar de algumas coisas para fazer esse curso de formação. Por quê? Vou dar um exemplo aqui do Rio de Janeiro, foram 6 meses integral, tá? Eu ficava lá o dia inteiro. Na época eu fazia doutorado, eu tive que trancar no doutorado por 6 meses para poder fazer, né? E eu fiz concurso público com vários médicos, uma turma de perito legista, nesse curso de formação. Muitos médicos tiveram que, imagina, gente, médico lá com consultório, já em cirurgia, eles tiveram que dar o jeito deles lá para estarem lá no curso de formação durante esses 6 meses. Esse tempo de curso de formação varia muito de estado para estado, tá? Tem estados que é 3 meses, 4 meses, mas é um tempo bastante considerável, né? Então você tem que estar preparado para se dedicar a isso. Lembrando que, gente, vale a pena. Fora que o curso é muito legal, né? Vocês vão ter aulas de defesa pessoal, de tiro, né? Normalmente você tem isso, né? Principalmente quando você é policial. Fora as áreas, você vai conhecer várias áreas da perícia, né? Normalmente você tem uma formação geral, né? Que a gente vai falar disso mais pra frente, né? No finalzinho. Porque não necessariamente você faz prova para perito de biologia e você vai atuar como biólogo. Isso eu vou te contar agora logo, né? Mas a gente vai falar mais à frente. Pode ser que você faça a prova e vá atuar em um local de crime violento, mesmo sendo biólogo. Pode ser que você vá atuar na balística. Então, você no curso de formação você tem uma boa noção. Fora que normalmente você tem um estágio, né? Antes de você começar a realmente fazer os seus laudos oficial, né? Então, calma, gente. Vocês vão ter toda a formação necessária.
E depois do curso de formação, você tem a etapa de homologação do seu concurso, tá? Onde, sim, eu esqueci de falar, que o curso de formação também normalmente tem uma prova, tá? Então, você junta a sua colocação na prova escrita, né? Na prova do concurso, objetiva, discursiva, oral, e a nota da prova do curso de formação. Às vezes tem um peso diferenciado, pesa 2 a primeira prova e a do curso de formação pesa 1. Depende muito do que está escrito no edital. Leia o edital. O edital é a bíblia do concurseiro, certo? E feito isso, você vai ter uma classificação final, vai ser homologado, publicado oficialmente, isso normalmente no Diário Oficial, né? E aí você vai ter a nomeação, né? Você vai ser nomeado para aquele seu cargo, finalmente. Vai sair lá no Diário Oficial. E aí, meu amigo, é só correr para entrar em exercício. Porque você tem a administração, ela tem até 30 dias para depois publicar a posse, né? Te dar a posse, que você vai lá assinar seu ato de entrada em exercício, né? E para efetivamente você começar a trabalhar, desde que você assina a sua posse, né? Você tem 15 dias para comparecer. Né? Então vai estar lá dizendo, ó, Priscila, você vai ser lotada. Lotada é onde você vai trabalhar, né? No laboratório de DNA, no IPPGF. Compareça lá. E você vai feliz da vida, é claro, que valeu muito a pena, né? Eu queria dar um exemplo aqui da minha realidade, né? Lembrando que esse meu caminho foi muito longo, como a da maioria dos concurseiros, gente. Eu, especificamente, fiz só um concurso, né? E passei nesse primeiro concurso. Eram 5 vagas, tá, gente? Foi bastante concorrido. Mas o meu preparo, ele vinha de muito tempo. Né? Não especificamente para esse concurso, mas de bagagem que eu trazia, tá? Então, cada dia sem você estudar é um passo a menos. Pra vocês terem uma ideia, eu já tinha feito mestrado, eu estava no meio do doutorado, né? Eu dava aula já, então eu tinha muito conhecimento de genética já. Não especificamente genética forense, mas eu entrei sim no curso preparatório, né? Eu fiz 8 aulas, né? Eu lembro exatamente, eram 2 meses. Do dia que eu vi que saiu o edital, eu vi no dia seguinte que saiu o edital, e aí no dia seguinte eu comecei um cursinho aos sábados, o dia inteiro, eu fazia doutorado, gente. Então, às vezes eu ia na FRJ, né? Eu ia ali na FRJ, fazia meus experimentos, trabalhava com biologia molecular de vírus, com infecção de células. Então, eu tinha que estar ali o tempo inteiro, né, gente? 24 horas, né? Sábado, domingo, feriado, eu estava lá. Mas aos sábados eu tinha que estudar. Então, eu estudava no intervalo dos experimentos, eu corria um gel estudando, eu fazia revisão, eu fazia resumo, porque era aquilo, é foco. Eu queria passar, que ele era a oportunidade da minha vida. Tá? Um dia a gente pode fazer uma live só para falar sobre isso, mas pra vocês terem um exemplo, esse concurso, a prova, eu fiz em agosto de 2011. E o meu curso de formação só começou em fevereiro de 2012, né? Foram mais ali de, 5, 6 meses de espera, entre todas aquelas etapas que vocês viram ali, né? As provas físicas, provas psicológicas, exame médico, tudo isso. Em fevereiro, então, comecei o curso de formação, como aluna, lembrando, né? Eu tranquei no doutorado, eu ganhava um auxílio, né? Vocês podem ver também no edital quanto é o auxílio, normalmente é uma porcentagem do vencimento base. É bem pouco, tá, gente? Mas, sim, é um auxílio, né? Novamente eu falo que é importante ter uma reserva, porque nesse momento você vai precisar, né, parar tudo para poder estudar. E não vai poder trabalhar, né? Não como ocupação principal, né? Eu continuei dando aula, fazendo um bico ou outro, mas não como trabalho o dia inteiro, não tem como. E esse meu curso, ele durou 6 meses, como eu falei, lei aqui no Rio, né? Então, durar 6 meses, intenso, o dia inteiro, cansativo, mas muito legal, muito bacana mesmo, tá? Aprendi muita coisa, fiz com colegas que eu levo pra vida. E em janeiro de 2003, de agosto de 2012 acabou. Eu fiquei setembro, outubro, novembro, dezembro esperando. Voltei pro doutorado, continuei com meus experimentos, né? Vida que segue. E eu só tomei posse em janeiro. Comecei a trabalhar em janeiro de 2013. Vocês dão uma olhada aí, que de agosto de 2011 até janeiro de 2013 o caminho realmente é longo, tá? Mas lembrando, gente, não foi do nada, não foi só esse 1 ano e meio. Porque a minha graduação foi lá em 2008. Era uma graduação prevista no edital. Ponto 1 para mim, eu fiz biologia, né? Eu fiz bacharelado em biologia, modalidade genética. Uma outra questão é que alguns estados exigem bacharelado. Isso é uma grande discussão, eu nem vou entrar em detalhes aqui, mas a tendência é que também se inclua a licenciatura, né? E muitas vezes é difícil de falar, assim, porque muitas vezes a pessoa que tem licenciatura, ela entra na justiça e ela consegue. Tá? Por quê? Lá na lei, o guarda-chuva maior, diz que tem
tem que ter diploma de nível superior, né? Mas também diz que os estados podem especificar suas regras, lembra? Então, alguns estados já dizem nas regras que tem que ser bacharel. E aí é uma complicação danada, gente. Então, a gente não vai entrar nesse mérito, não. Mas, normalmente, o bacharelado ele é mais bem aceito, tá? Não digo que a licenciatura não vai ser aceita, mas pode ser que você tenha que entrar na justiça. Então, além da minha graduação, eu tive muito preparo nesse meio do caminho. Como eu já citei aqui, né? Não vou me prender, mas é só para vocês terem uma ideia, né? Eu fiquei aí um bom tempo pensando no que eu queria fazer, né? Eu queria ser professora de vida acadêmica, eu me desiludi, né? Pesquisa é muito difícil aqui no Brasil, tá cada vez pior. E aí, quando eu descobri o mundo da perícia, eu me agarrei naquilo, eu falei, é esse o meu concurso, vou com tudo. Eram 5 vagas, gente, e eu passei. E você também pode passar, tá? Porque basta uma vaga para você passar. Então, não se preocupe com a concorrência. Pode ter um monte de gente. Concurso, gente, é uma fila. Ser melhor preparado, mais alto, mais na frente você está. E aí, como é que eu começo, Priscila? Bom, eu costumo botar 5 pilares. Planejamento, tá? Métodos de estudo, disciplina, motivação, que é super importante, e perseverança, para você não jogar isso tudo água abaixo. Então, vamos falar um pouquinho sobre como estudar para concurso, agora para fechar nossa aulinha, tá? O planejamento, você precisa definir exatamente o que você quer. Qual é o concurso? Qual é o cargo que você quer? Perito criminal do Rio de Janeiro em biologia. Ok, consulte e estude todos os últimos editais. Possivelmente os outros estados também, mas do Rio de Janeiro você precisa olhar todos, tá? Os editais, gente, eles são públicos e divulgados pela imprensa oficial, contendo determinações, avisos e citações ou comunicados de ordem oficial relacionados ao concurso público. Então, tudo que tiver sobre o concurso vai estar ali publicado no edital, ok? Então, você pode dar uma olhadinha. Bota, sim, edital, perito criminal, Rio de Janeiro, no Google. E você vai começar a ver, né? Normalmente está no site da banca disponível. Se vocês precisarem, podem entrar em contato comigo e eu posso disponibilizar caso alguém tenha dificuldade de achar, tá? Estabeleça também metas e objetivos. É isso que você quer? Em quanto tempo? É para um curto prazo? É para um médio prazo? Ou você quer terminar uma pós-graduação antes? Não, eu quero ir estudando com calma, então eu não vou prestar concurso não, mas eu vou prestar concurso só para ir treinando. Mas você tem que estar estudando, né? Porque eu já falei que Chico Xavier não existe para fazer prova. Não baixa um santo na hora e você não consegue gabaritar. Isso não funciona, gente. Por mais que seja só prova objetiva, não façam isso, né? Você precisa minimamente varrer o edital, conhecer tudo aquilo ali que tá sendo cobrado para fazer uma boa prova com segurança. Não se engane, né? Métodos de estudo. Tenha critérios e métodos adequados. Considere um curso preparatório, tá? Então, tem gente que tem dificuldade de estudar por si próprio. Ou não tem tempo, ou não tem método, né? Ainda não descobriu o seu método adequado, né? Eu sempre gostei bastante de estudar. Eu sempre fui organizada. E mesmo assim, eu fiz um preparatório e eu considero aquilo que foi primordial para o meu ingresso, né? Concentre-se e aproveite seu tempo. Então, se é tempo de estudar, é tempo de estudar. Avise aos seus familiares que você vai se dedicar àquilo. Então, tem um método de estudo. Ponto. Eu vou estudar na minha mesa, aqui focada, com os meus livros. Arrume a sua mesa, tenha organização, tá? Tenha prazer em estudar. Você gosta de um café? Faça um café, deguste aquele café estudando, bota alguma coisa para comer do lado que te dê prazer. Associe com alguma coisa positiva, tá? Porque eu brinco, né? Estudar, passar no concurso público bumbum, cadeira, hora. Então tem que sentar o bumbum, sentar na cadeira por horas. Vai demorar? Vai demorar, mas vai valer a pena. E, por último, resolva questões. Resolver questões é imprescindível para você ver como é um concurso público. Porque muita gente estuda só resolvendo questões. É um método de estudo, pode ser. Tem gente que faz resumos, também é legal. Tem gente que faz mapas mentais com figuras para você fazer aquele brainstorm. E aí você pendura na sua cama, pendura no seu armário, pendura em um monte de lugar. Né? Você tem um planejamento onde você vai estudar cada disciplina por tantas horas, por tanto dia. Isso tudo são os seus métodos de estudo, tá? Existem mentorias, existem vários peritos, inclusive, né? Depois eu posso até recomendar para vocês que são mentores que eles ajudam vocês a desenvolver, encontrar o melhor método de estudo, né? Otimizar. Tenha disciplina, gente. Defina horários para estudo e lazer. Então, não é só estudo, você também tem que ter horário de folga. Avise aos seus colegas isso, aos seus familiares. Olha, agora eu vou estar estudando. Não me perturbe.
Quando eu tiver horário de lazer, eu vou fazer o que me der na telha, ou eu vou aceitar o convite, mas enquanto eu estiver estudando, não fique me tentando. E você também não caia na tentação de sair quando você está estudando, né? Siga rigorosamente a sua agenda. Não se sabote, gente. Crie hábitos, né? Confia em você. Você vai chegar lá. É um passinho por vez, mas se é o seu objetivo de vida, você vai conseguir. Perseverança tem a ver com o que eu acabei de falar. A rotina, gente, ela é dura, ela é exaustiva. Não é nada agradável você deixar de ir à praia de manhã num sábado para ir para um cursinho e ficar o dia inteiro lá. Mas você vai ter que abrir mão de muita coisa, tá? E aos pouquinhos você pode começar a comemorar seus resultados. Faz um simulado, pega uma prova e resolve. Começou a acertar, comemora. Se dê um presente, vá sair à noite, bote lá na sua rotina de estudo opções de lazer para se também satisfazer, tá? Aprenda com seus erros e siga em frente. Errar questões é ótimo. Agora, nesse momento de estudo. Na prova não pode acontecer. Mas agora é um momento para errar, tá? Repita essas questões que você errou. Vá guardando, depois repita. Comemore quando você acerta. Mais um degrau, menos um degrau, que eu falo, gente. Quanto mais você faz, menos um degrau para sua aprovação. E a motivação. Descubra suas formas de se motivar. O que te move? Onde você quer chegar? Você quer ter uma estabilidade? Você quer formar uma família? Você quer ter sua independência financeira? É isso? Em quanto tempo? Não, eu quero comprar meu apartamento. É isso que eu quero. Eu quero juntar os meus primeiros salários e ter minha casa. Gente, o Brasil não é para amador, né? Tá difícil pra caramba. Rio de Janeiro, então, meu Deus. Então, pense nesses objetivos. Não, eu quero viajar. Eu quero aproveitar minhas férias viajando assim, pelo mundo todo. Eu vou precisar de dinheiro, gente. Paga bem. Em comparação com outras carreiras, a carreira de perito criminal oficial paga-se muito bem no Brasil, tá? Como você se enxerga como profissional? Pense nisso. Você quer ser um profissional respeitado? Porque os peritos normalmente têm esse status, né? Porque muitas vezes a gente continua estudando, né? A gente precisa continuar estudando o resto da vida, se atualizando. É ciência, né? As coisas mudam, os métodos mudam, a tecnologia muda. E o que você vai mudar e o que mudará na sua vida com a sua aprovação? Você vai melhorar a vida da sua família? Você vai melhorar a sua vida? Pensa nisso. Isso vai te motivar diariamente. Para dar um exemplo aqui de algumas disciplinas mais cobradas por onde vocês podem começar, eu novamente chamei aqui um gráfico do meu colega Rodrigo, e aqui a gente tem, português. Todo mundo estuda português, gente. Vocês estudaram aí para o vestibular. 25 estados cobram, tá? 24 estados e cobram, né, direito processual penal, direito penal. Existem também direito constitucional, direito administrativo, que muitos cobram também, né? Que estaria aqui, Informática, né? Hoje em dia todo mundo vai ter que mexer no computador, né? Então se cobra também. E aí você tem aqui as específicas, aí vai depender muito da sua área de atuação, né? Sempre vai ter a específica. E dependendo de edital para edital, o conteúdo do edital da específica pode variar, né? Inclusive desse daqui. Então, deem atenção sempre ao edital para aquele carro que você está querendo tomar posse. Acredita, vai dar certo. E então, eu quero fechar isso com algumas curiosidades e dicas, tá? Espero que eu tenha motivado e não desmotivado vocês, né? Mas é muita informação, realmente. Primeira coisa, você tem que ter a graduação exigida do edital, gente. Não adianta, senão você não vai conseguir tomar posse, tá? Eu botei aqui um asterisco porque me perguntam muito sobre tecnólogo, curso de tecnólogo. Ele não é aceito, tá, gente? Tem que ser uma graduação mesmo, né? 4 anos. Exceto para qualquer graduação que não especifique um tempo mínimo de 4 anos. E aí, normalmente, eu já vi isso na Bahia e Minas Gerais, tá? Se tiver lá qualquer graduação para o cargo, né? Não é uma graduação específica. Você tem, para aquele cargo de perito criminal, a graduação exigida é qualquer. Existe sim, existem alguns concursos que não especificam que você tem que ser biólogo, que você tem que ser engenheiro civil. Ele diz qualquer graduação, tá? E se ele não falar o tempo mínimo de 4 anos, nesse caso, poderia ser tecnólogo. Mas eu já conheço há controvérsias, digamos assim, né? Porque pode ser que você não consiga tomar posse depois, pode ser que você consiga, depende muito de como vai se correr isso na justiça, né? Então, na dúvida, faça uma graduação prevista ali, que a gente já conversou, né? Você pode prestar concurso público sem ter concluído a sua graduação, gente. Você tem que estar
com seu diploma até o ato da posse. Lembra lá naquele minha escadinha? A posse é lá em cima. Quanto tempo que demorou da minha prova até minha posse? Gente, 1 ano e meio. Isso eu me formo, tá? Eu posso estar no final da faculdade. Às vezes eu posso estar no meio da faculdade. Tem concursos aí que demoram 2 anos para a pessoa tomar posse. Então você pode sim prestar concurso, tá? Não há altura mínima e não há idade máxima, exceto de aposentadoria compulsória, né, que seria 75 anos, e para o Acre, Mato Grosso do Sul e Piauí, eu já vi 45 anos no edital, tá? Então, mas normalmente não tem idade. Então, espírito jovem, gente, pode ter lá seus 50 anos e fazer concurso, né, para a maioria dos estados. Você pode ter tatuagem, barba, cabelo colorido, piercing, não se preocupe com isso, né? Pode ser cool. Você não precisa de pós-graduação, mas a pós-graduação ela pode somar ponto na etapa de títulos, tá? E nem todos os concursos vão exigir teste de aptidão física, como eu já falei ali, né? Pra vocês terem uma ideia aqui, ó, os que exigiram, lembrando, né? Que nem todos exigiram teste físico e psicológico. E agora, gente, eu vou falar pra vocês. Eu passei na prova. E agora? Onde é que eu vou trabalhar? Vimos bastante coisa e agora eu preciso saber o que acontece depois que eu passo na prova, gente. Eu passei na prova para perito, biólogo, eu vou trabalhar como biólogo? Eu vou para bioquímica? Eu vou para o DNA? Bom, gente, existem basicamente 2 modalidades, né, para o perito criminal, né? É um perito local e o perito interno. O perito criminal de local, a gente chama de generalista, né? Ele normalmente atua no local de crime e pode atuar em crimes contra a vida, né, como homicídios, né, aqueles locais de crime, acidentes violentos, suicídios, homicídios. Mas também locais de crime como incêndio, desabamento, né, ele vai ao local e faz aquela análise pericial ali, ok? Acidente de trânsito, sem vítimas, então não necessariamente envolve homicídios, né, pessoas mortas, cadáveres, mas muitas das vezes vai envolver. Ele pode ser especialista para perícias específicas, como já comentei, patrimônio, incêndio, tráfico. E ele também pode atuar tanto na capital como no interior, né? É muito comum os peritos atuarem em cidades menores, né? Peritos local, e aí ele vai fazer tudo ali, né? Ele vai, inclusive, fazer algumas perícias na própria unidade de perícia, que a gente chama de interno, né? Ele pode fazer alguns exames preliminares, como algumas de droga, por exemplo, né? Ali na próprio local. Então, ele vai ser o generalista, né? Clínica geral, que a gente chama. E tem o perito interno, que atua em serviços especializados, como áudio, imagem, balística, documentos, informática, contabilidade, ou então em laboratórios, como de química, toxicologia, de DNA, que é o meu caso, antropologia, odontologia. Então, normalmente, respeita-se, né, a formação da graduação daquela pessoa, né? Então, ela precisa conhecer muito daquele assunto, né? Obviamente, e não necessariamente, a pessoa, ela é boa naquele assunto, mas ela não necessariamente tem que ser formada naquilo. Eu conheço muitos biólogos, por exemplo, que atuam aqui na área de balística. Incrivelmente, né? Muitos biólogos estão lá, mas se recebe necessariamente uma formação para atuar ali naquele setor, né? Você vai realmente ser treinado por peritos experientes e você vai aprender antes de você começar a emitir seus laudos. Então, fiquem calmos e todo mundo ali vai saber o que está fazendo, mesmo você não sendo formado naquela área mãe, né? Digamos assim. Então, você tem 1001 possibilidades, gente, quando passa para perito. Isso que é muito legal. E vai depender do seu edital, as vagas que forem abertas de concurso para concurso, né? É difícil de você antecipar com exatidão qual vaga que vai abrir, né? É possível você prever, baseado naquelas graduações mais comuns, por exemplo, biologia, a maioria dos estados abre, né? Engenharia civil, as engenharias em geral, farmácia, toxicologia. Mas você não tem como fincar assim, olha, o próximo concurso do Rio de Janeiro vai abrir biologia. Vejamos, o próximo concurso, o último concurso do Rio de Janeiro não abriu biologia, né? Também foram 5 vagas, foram poucas vagas, né? Depois teve um aumento ali, mas não abriu. Então não tem como você saber com exatidão, né? Normalmente a sua colocação final tem a ver, a sua ordem, né, de classificação no concurso tem a ver com a colocação no curso de formação mais a nota da prova. E baseado nessa colocação, você pode dizer as suas preferências de onde você quer trabalhar,
de acordo com a necessidade do órgão. Olha, eu prefiro trabalhar no laboratório de DNA, tá? Por favor, me chama. Mas depois eu poderia ir para a balística, que eu também acho legal. E por último, a minha opção seria um perito local, tá? Baseado na sua pontuação, né, nas suas notas, e na necessidade do órgão, nas vagas que tem, você vai ser lotado, você vai tomar posse e atuar naquele local. Eu vou ficar ali para sempre? Não, gente, pelo amor de Deus. Normalmente é muito normal você trocar ao longo dos anos, você tem uma vaga ali, uma vaga aqui, você pede transferência. Então é muito normal os peritos eles passearem por diversas modalidades, tá? Se o edital assim permitir. Eu falo isso porque meu edital específico, a minha prova foi feita para eu ser lotada no IPPGF. Então, eu, Priscila, vou trabalhar, graças a Deus, a minha vida inteira no laboratório de DNA, porque eu amo aquilo ali, né? Mas, normalmente não é isso que ocorre. Você toma posse ali para uma vaga determinada, mas você pode ser lotado em vários locais, tá, gente? Então, abram a mente, tá? Eu conheço muita gente que entrou assim para... quero trabalhar em laboratório, odeio cadáver. E hoje em dia é apaixonado pelo local de crime. De crimes contra a vida, enfim. A perícia é um mundo, e um mundo maravilhoso, e encantador. Pra vocês terem uma ideia aqui, ó, eu botei aqui agora para acender aí a chama de vontade de fazer concurso. Em 2021 e 2022, esses foram os concursos abertos. Uma chuva de concurso. E eles estão em andamento ou foram finalizados, tá, gente? Inclusive aqui no Rio de Janeiro. E em 2023, nós temos esses coloridos aqui, ó, vermelho, laranja e azul, que estão em alguma etapa, né? Então, por exemplo, Goiás e Sergipe estão com o edital publicado já. Pernambuco já está com banca escolhida. Tocantins, comissão formada. São Paulo está autorizado, logo vai sair, né? Vai significar que estão preparando o edital. Pará e Piauí já foi ou anunciado ou solicitado. Então, todos esses concursos aqui coloridos, exceto em amarelo, né, são concursos que são possíveis, previstos para 2023. Então, tem 7 estados aí. Lembrando, gente, que de ano em ano esses concursos têm que ser renovados, porque os peritos se aposentam, né? Eles, enfim, pedem exoneração, ou muitas vezes a mesma pessoa toma posse, faz concurso para outro estado e exonera daquele cargo, abre uma vaga. Então, é tudo muito dinâmico. Então, assim, é muita possibilidade, gente. Só que abram a mente. Não necessariamente vocês vão ter que fazer concurso para o estado de origem, né? Vocês podem viajar pelo Brasil, né? E, inclusive, fazer para concurso para a Polícia Federal, tá? Então, é um mundo de possibilidades. Então, eu espero ter ajudado vocês, né, a entender um pouco. E eu quero terminar com essas palavras, porque vai valer a pena, tá? Tudo que alguém é capaz de fazer, ou eu, ou qualquer outro perito, você também é. A gente já esteve aí na cadeira estudando, tá? Sonhando com o tão sonhado distintivo, né? A carteira, enfim. Amanhã, terceiro dia das nossas aulas, a gente vai falar um pouquinho, discutir mais sobre os exames, né, de DNA, sobre cadeia de custódia, sobre um caso que a gente vai discutir, que é o caso do O.J. Simpson, que é um caso super famoso. Então vamos entrar um pouquinho aí na parte técnica e na parte de criminalística, né, pra gente entender mais sobre o papel do DNA aí no local de crime, tá? Espero vocês, então, um abraço. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff.